Seja muito bem-vindo a mais um Lab ABC2, meu nome é Pedro Dutti e hoje eu vim te perguntar se cientista bom, aquele de ciências naturais, humanidades, ele crê na encarnação de Cristo. Faz sentido a gente ficar defendendo que Deus se encarnou? Vem comigo que eu vou te responder isso. Quando a gente fala sobre diálogo de fé cristã e ciência, não é qualquer tipo de religião que está em diálogo, é a fé cristã. Então o lugar de Jesus é muito importante. Nós estamos falando só de Deus, de maneira abstrata, nós estamos falando de Jesus Cristo, que habitou entre nós num tempo específico, na história, com uma mensagem específica, o Evangelho. No vídeo passado a gente falou de como Jesus é o Senhor e o Salvador da ciência. Só que isso implica numa série de doutrinas e estudos a respeito de Cristo, que a gente chama de cristologia, que parecem muito estranhas à ciência. Pelo menos duas delas, que são o tema do vídeo de hoje, que é a concepção virginal de Cristo e a sua encarnação. Essas duas doutrinas estão muito relacionadas. Jesus não era um alien, um avatar, um espírito pairando no meio da Palestina do século I. Jesus era uma pessoa. Isso significa que ele teve que nascer e, mais que isso, Deus teve que se encarnar. Agora, o nascimento de Cristo foi em uma concepção virginal, que é como a gente coloca o termo. O credo apostólico diz isso. Ele fala que ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Os cristãos então creem nisso desde o primeiro século. O que significa que Jesus foi nascido de uma mulher com um corpo, num parto absolutamente normal, mas a sua concepção foi sem a participação biológica de um homem. Ou seja, foi um ato miraculoso. Nós vamos falar de milagres da próxima semana, mas agora o que você precisa entender é como que a concepção virginal de Cristo e a sua encarnação são doutrinas muito importantes para a teologia cristã e também para o nosso trabalho científico. Quem ajuda a gente a entender e definir encarnação é o norte-americano Paul Copan. Ele diz o seguinte quanto a isso. A doutrina da encarnação, que significa tornar-se carne, é derivada de textos bíblicos claros, os quais afirmam tanto a divindade plena quanto a humanidade de Jesus de Nazaré, duas naturezas em uma pessoa. João 1:1, a palavra era Deus. João 1:14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos sua glória. Marcos 1:23, Deus conosco. E assim por diante. Apesar então de muitos cientistas e filósofos questionarem a viabilidade, a compatibilidade da encarnação com a ciência, que não seria lógico e nem científico crer que Deus se encarnou, eu vou mostrar que o problema que eles têm é com os milagres, ou o aspecto miraculoso que foi o nascimento e a encarnação de Cristo. Mas isso eu vou mostrar em outros vídeos. O que eu vou falar agora para vocês é como não só a encarnação não tem nada contra a ciência e não está em oposição a ela, como na verdade, somente porque o nosso Deus se encarnou, a gente está tão propenso a fazer ciência. Por três razões. A primeira delas é que a encarnação reafirma a bondade da criação. Quando Deus criou todas as coisas, em Gênesis no capítulo 1, todas as coisas eram boas e eram passíveis de serem bem aproveitadas. E o pecado corrompeu e desorganizou tudo isso. E a gente poderia até ter uma concepção ruim da matéria, como os gregos tinham do mundo sensível, e achar que as coisas importantes eram não materiais, mas quando Cristo encarnou, ele mostrou que a criação, que a matéria, que a história eram boas, que elas eram dignas de ser estudadas, e a encarnação de Cristo por si só fala isso, porque Jesus era de carne e osso, Jesus se alimentava, e mesmo depois da ressurreição, ele comeu peixe com os discípulos, mostrando que a criação de Deus é boa, digna de ser explorada, e bem-aventurados são aqueles que se ocupam com ela. A encarnação também nos ensina sobre a dignidade da gente estudar a criação. Se por um lado ela afirma a bondade da criação, ela também dá dignidade para a gente se ocupar com essa boa criação de Deus. O Salmo 111, como eu acabei de citar, versículo 2, que bem-aventurados são aqueles que se ocupam com as obras de Deus. O mundo material encontra na encarnação de Cristo a sua fundamentação. E mais do que isso,
O apóstolo Paulo mostrou para a gente, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, que Cristo continua encarnado mesmo depois da ressurreição. Ele tem um corpo, ele apareceu para os discípulos, ele comeu peixes, ele passou umas paredes sem passar pela porta, mas ele ainda tinha um corpo. Ou seja, a encarnação é um estado que perdura pós-ressurreição. Isso é importante para o nosso estudo, significa que a nossa atividade científica, ocupar-se com a matéria, lidar com a criação de Deus, também é uma atividade que perdura depois da nossa ressurreição. Mostra como que o trabalho científico, tecnológico vai continuar a ser desenvolvido na Nova Jerusalém. E o terceiro e último ponto é uma consequência do segundo. A encarnação de Cristo nos fala sobre a nova criação, a restauração de todas as coisas. Se a condição de Jesus depois da ressurreição é permanecer encarnado, em carne e osso, ter um corpo, ele mostra para a gente o nosso futuro, a nossa esperança de termos corpos glorificados, a nova criação. Ou como dizia Irineu, pai da igreja, o 8º dia da criação, essa fisicalidade transformada, como fala o N.T. Wright, ou seja, todas as esperanças que o Evangelho proclama para o futuro, nós vemos na encarnação de Cristo. Isso dá aos cientistas não só sua esperança, mas a direção do seu trabalho, para onde aponta, qual é a sua esperança, o seu horizonte. E quem ajuda a gente a entender um pouco mais sobre o que está envolvido em tudo isso é, mais uma vez, o Paul Copan. Olha o que ele diz. A doutrina da encarnação tem implicações abrangentes, uma vez que reafirma a bondade do mundo físico, Gênesis 1:31, e a digna oposição à difamação da matéria pelo gnosticismo. As doutrinas da criação e da encarnação tornaram a ciência moderna possível, tendo em vista que enfatizam um Deus racional que projeta um universo ordenado e previsível que pode ser estudado e do qual os seres humanos racionais feitos à imagem de Deus podem usufruir, com Jesus de Nazaré como humano arquetípico. Por tudo isso, um cientista não só pode acreditar na encarnação, mas na encarnação de Cristo estão pressupostas várias coisas importantíssimas para o trabalho científico. A bondade da criação, a continuidade, a dignidade do nosso trabalho científico e o horizonte da nova criação para onde ela aponta. Os cientistas que encontram na encarnação de Cristo sentido, significado para o seu trabalho vão ter condições muito melhores de aproveitar a natureza, os fenômenos da história, os fatos sociais e perspectivarem isso no horizonte da esperança cristã. Isso vai fazer com que o nosso trabalho seja muito mais significativo.